Gente, obrigado por terem vindo. Eu vou explicar um pouco o contexto dessas apresentações de hoje. Na verdade, as apresentações fazem parte da disciplina que está acontecendo na graduação. Hoje o tema da disciplina é exatamente esse, técnicas para visualização de dados. Então, nessa primeira parte, a gente vai tratar dos primeiros métodos de visualização de dados, começando pelo MDS, local MDS e isométrico. A expectativa é que o que a gente vai ver hoje se complemente com a parte 2. E aí eles vão usar todos os métodos que eles vão aprender durante a disciplina. Pelo momento, eles vão estar limitados aos métodos que foram aprendidos até o meio do caminho. Foi facultado a eles escolher o que tratar. Eu disse assim, apenas que busquem problemas que interessam a vocês, que podem interessar ao público em geral na universidade ou fora da universidade. Eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer aqui. Não me responsabilizo. Bom, Gabriel, então, vai ser o primeiro a apresentar. Obrigado, professor. Então, queria agradecer também, assim como ele fez, queria agradecer vocês todos por terem vindo. E eu vou começar falando sobre a técnica que eu acredito ser possivelmente a mais simples, a mais básica de visualização de dados, que é o MDS. O MDS é a sigla para escalamento multidimensional e o melhor ponto de partida para começar a entender o MDS é como uma solução para um problema de topografia, que é o problema de se a gente tem um conjunto de distâncias, de um conjunto de pontos, será que a gente consegue, a partir dessas distâncias, recuperar em um espaço euclidiano as coordenadas dos pontos cujas distâncias são essas? Ou então, às vezes a gente não consegue recuperar perfeitamente as distâncias, mas será que a gente consegue chegar na melhor aproximação possível para essas distâncias a partir de coordenadas de pontos no espaço euclidiano? E mais do que isso, como é que a gente mensura quão bem o conjunto de pontos vai se adequar a uma determinada matriz de distância? Essa pergunta foi respondida pela primeira vez no artigo do Kruskal, em 1964, e pelo título dá pra gente ver que ele trata o MDS como um problema de otimização. Se é um problema de otimização, a gente precisa ter bem definido uma métrica que a gente quer otimizar. E foi justamente isso que ele fez no artigo, que ele definiu a métrica de estresse, que é basicamente a raiz quadrada do somatório das diferenças entre as distâncias da configuração de pontos e as distâncias reais, dividido pelo somatório das distâncias reais. Essa é a métrica que a gente vai buscar otimizar, só que ele fez melhor do que isso. Ele nos deu ainda a possibilidade de classificar o quão bom é um ajuste. Pela medida de estresse, a gente define se o estresse for de 20%, na faixa de 20%, ou mais do que isso, a gente classifica esse ajuste como pobre, 10% como justo, e aí vai descendo, 5% bom, 2,5% excelente e 0% já está perfeito. Isso pode parecer uma bobagem, mas para a gente é uma ferramenta muito importante de visualização de dados, porque nos permite fazer uma análise de dimensões. Então a gente pode fazer essa avaliação, a gente pode pegar um conjunto de pontos no espaço de dimensão alta, a gente pode sempre construir a partir desses pontos uma matriz de distâncias e tentar ajustar pontos em um espaço de dimensão menor a essas distâncias. E a partir daí a gente pode sempre medir o estresse e fazer uma análise de qual é a dimensão boa para representar esses pontos. E para o propósito de visualização, que a gente está sempre limitado a no máximo 3 dimensões, que é o máximo que a gente pode ver, a gente pode mensurar também o custo da visualização, o quanto de informação a gente perdeu no processo de projetar esses pontos no espaço de dimensão menor. Esse foi o que ele trouxe no artigo, e paralelo a isso tem um outro problema que acabou se tornando secundário no artigo, mas como é que a gente pode otimizar o estresse? Existem diversas formas. Existe uma versão algébrica do MDS que ele é otimizado, o estresse é otimizado a partir de um problema de autovalores e autovetores de uma matriz de distância, mas tem uma forma que é mais intuitiva. A gente também pode pensar na otimização do MDS usando o gradiente estocástico, né, que a gente vai caminhar sobre essa função de custo na direção contrária ao gradiente, até chegar num ponto de mínimo, onde as derivadas vão se anular e o gradiente vai se anular também, e a gente estabiliza, não caminha mais. Mas a gente também tem uma outra forma usando atração e repulsão. Então a gente vai, de alguma forma, visitar todos os pares de distâncias possíveis, todos os pares de pontos possíveis, e aí de alguma forma eles vão se perguntar: a nossa distância é maior ou menor do que ela deveria ser? Maior ou menor comparada à distância original? Se ela for maior, a gente se aproxima um pouquinho; se ela for menor, a gente se afasta um pouquinho. O que acontece é que se a gente fizer esse procedimento várias vezes, naturalmente o método vai convergir para a resposta ótima do estresse. Então esse foi o MDS. Agora a gente vai falar sobre futebol, que é o que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu sou vascaíno e eu falo disso como se fosse como se fosse um motivo de se orgulhar, que eu sei que não é, mas tudo bem, não tem problema. E eu também não vim aqui para falar sobre o Vasco. Esse ano de Copa do Mundo, por gostar muito de futebol, eu meio que tenho em mente um modelo de quais seleções que vão disputar a Copa do Mundo, que eu acredito que tem uma boa chance de vencer, de disputar o título, e as seleções que eu não tenho uma expectativa muito alta. E eu queria checar se esse meu modelo, ele de fato
é consistente com a realidade, se eu estou todo o caminho certo na minha avaliação das seleções. E a forma mais segura, o que eu fiz? Eu coletei dados de todas as seleções que disputaram as últimas 5 Copas do Mundo, de 2005, 2002, perdão, até 2018. Cada Copa do Mundo são 32 seleções, então eu coletei dados de 160 seleções, de forma geral. E os atributos que eu coletei foram justamente esse. A posição dessas seleções no ranking da FIFA antes da Copa do Mundo, as odds em Las Vegas, que são as cotações que as casas de apostas atribuem a cada uma dessas seleções, a chance dela vencer a Copa do Mundo, o aproveitamento dessas seleções nas eliminatórias, o saldo de gols que elas tiveram nas eliminatórias e a quantidade de vezes em que a seleção disputou a final. Bom, então um ponto importante para se destacar aqui foi que essas características elas tiveram que passar por um pré-processamento que foi uma normalização, porque quando a gente olha aqui, por exemplo, o aproveitamento nas eliminatórias ela é dado em porcentagem, ela pode variar entre 0 e 1. Já, por exemplo, as odds em Las Vegas, elas podem, algumas assumem valores de 2, 4 das seleções que são favoritas e outras chegam a 2.500, então elas estão em ranges muito diferentes e isso causa uma distorção, né? Porque como o MDS ele é altamente dependente da noção de distância, quando você tem características que estão em ranges muito diferentes, assumindo valores muito maiores do que outras, elas vão governar, na verdade, o cálculo dessas distâncias e elas vão ter um peso muito maior quando a gente rodar o MDS. Então, para evitar esse problema, eu usei aqui uma normalização das características, que pode ser feito de diversas formas. A que eu fiz aqui foi a normalização pela média. Então, eu peguei cada vetor de características, subtraí a média e dividi pelo desvio padrão, de forma que eles ficam todos com média nula. Bom, e após isso, eu apliquei o MDS, de fato. Coloquei aqui um código para exemplificar o meu laço em que eu fiz essa questão da atração e da repulsão. E não deu bom, não funcionou bem quando eu apliquei o MDS, porque o que aconteceu foi que eu separei, na verdade, as seleções. Eu separei entre aquelas que se classificaram, passaram da fase de grupos, e as que foram eliminadas na fase de grupos. E o que aconteceu foi que quando eu projetei no 2D com o MDS, não deu certo, ficou tudo muito misturado, mas isso, na verdade, não é tão ruim, é um pouco positivo, porque me dá a oportunidade de tocar num assunto que a gente discutiu várias vezes, justamente a sensibilidade que o MDS tem aos manifolds não lineares, às não linearidades. Então, vou explicar um pouco melhor isso aqui agora. Como é que a gente pensa em dados? Cada instância desses dados a gente associa eles a um ponto em um espaço de dimensão D, esse ali é o número de atributos que a gente coletou, e cada ponto desse é uma amostra de um manifold. Se esse manifold for linear, o segmento que une dois pontos vai sempre estar nesse manifold. Então, nesse caso, é uma boa estimativa a distância euclidiana, a distância em linha reta. Mas quando a gente tem não linearidade, isso pode não acontecer. Eu botei esse exemplo aqui de uma base muito famosa, que é a do rolo suíço. Tem dois pontos ali que estão conectados. A distância em linha reta que conecta eles, ela não é uma boa estimativa, porque o segmento que une eles é um segmento que está numa região que não é permitida nesse manifold, vamos dizer assim. Já se a gente pegar a distância correta, que é a distância geodésica, a gente tem que fazer um caminho muito maior. Então, a distância euclidiana, nesse caso, ela pode dar uma falsa sensação de proximidade, que é péssimo para o nosso MDS, da forma como a gente aplica. Um bom exemplo disso é se a gente dispor o planeta Terra no espaço euclidiano de dimensão 3, e a gente quer calcular a distância entre Aracaju e a Sibéria, por exemplo. O que pode acontecer? Se a gente pegar a distância em linha reta, a gente vai ter uma distorção, porque ela vai ser muito mais próxima do que a distância real, porque a gente não pode ir de Aracaju para a Sibéria em linha reta, a gente é limitado pela superfície da Terra, a gente não pode, de forma alguma, atravessar o planeta Terra. Então, o ISOMAP, ele, na verdade, ele corrige essa deficiência do MDS da forma mais simples possível. Ora, se as distâncias euclidianas não são uma boa representação, basta a gente substituí-las por uma distância que represente melhor a dissimilaridade entre dois pontos, entre duas instâncias. Então é aí que a gente substitui as distâncias euclidianas pelas distâncias geodésicas. Uma vez que você tem as distâncias geodésicas, o ISOMAP passa a ser o MDS, de certa forma, no caso. O ajuste é o mesmo. Só que dessa vez você vai ajustar as distâncias geodésicas e não as distâncias euclidianas. Então, fazendo isso, na minha base de dados que eu coletei, eu consegui ter uma representação, uma separação um pouco melhor. Então eu coloquei aqui em verde as seleções que passaram da fase de grupos, que chegaram no mata-mata, em vermelho as seleções que foram eliminadas na fase de grupos. E a gente consegue ver que elas estão, de certa forma, concentradas em regiões diferentes. E aí, para checar agora as minhas intuições, eu repeti o experimento, só que dessa vez eu adicionei a base de dados as seleções
que vão disputar a Copa do Mundo esse ano. Então eu não tenho o resultado delas. Eu peguei 8 delas, na verdade. 4 que eu considero favoritas e 4 que eu acho que não vão muito longe. Na verdade, ficou bem consistente com o que eu esperava. Então, Brasil e Alemanha estão bem separadas. Talvez a final seja essa, e a gente tem um trauma aí para vencer. Mas aí tem a Argentina e a França, que também estão um pouco mais próximas, mas ainda mais próximas das seleções que passaram da fase de grupos. Então são seleções que eu considero que têm uma boa chance. E ali não dá para ver muito bem, mas tem Canadá, Marrocos, Japão, Irã. São seleções que aparentemente não têm grandes chances de passar da fase de grupos, de disputar o título de fato. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Gente, vocês têm o direito de fazer perguntas, né? Sobre futebol, claro. Eu tô aqui como muito leigo, tá? Teve uma hora que você chegou e falou sobre distâncias geodésicas. Só que eu não sei o que é. O euclidiano a gente já tá acostumado, mas a geodésica não me veio nada mesmo. E aí não vi nada, nenhuma imagem. Sim, tá. Eu realmente passei um pouco batido por essa questão de como a gente pode estimar essas distâncias geodésicas. As distâncias euclidianas são distâncias em linha reta, mas as distâncias geodésicas é o caminho que é limitado por uma superfície, por um manifold, por uma variedade matemática, que a gente não tem acesso. Quando a gente tem dados, a gente não tem acesso de fato ao manifold que descreve esse fenômeno. O que a gente tem são amostras. Então a gente estima, existem diversos algoritmos para isso, mas a forma como eu fiz, a gente estima a partir de grafo. Eu crio um grafo a partir desses pontos e a gente define também uma noção de vizinhança, a gente conecta os pontos. Por exemplo, a gente define um limiar de distância. Então, se a distância euclidiana entre dois pontos for menor que epsilon, a gente conecta esses dois pontos no gráfico, senão a gente não conecta. E aí a gente cria caminhos nesse grafo e a distância geodésica, a gente estima ela como o menor caminho entre dois pontos nesse grafo. Que é justamente distância geodésica. Quando você usou a distância euclidiana, você usou ali, pelo que eu vi por fora, o gradiente. Na verdade, foi a noção de atração e repulsão. Eu peguei a diferença entre a distância da configuração, dos dois pontos na configuração e a distância real. O sinal, ele me indica se essa distância é maior ou menor do que deveria ser. Então isso me dá um sentido, onde eu vou caminhar. E aí a direção é justamente o segmento que une essas duas. Isso para o MDS, para fazer esse ajuste. Agora, um ponto que é importante relatar é que quando a gente aplica o isomap, as distâncias do espaço que a gente vai projetar, que a gente quer que elas se pareçam com as distâncias geodésicas, são distâncias euclidianas. Ou seja, a gente quer ajustar as distâncias euclidianas no espaço de saída às distâncias geodésicas no espaço de entrada. Porque a ideia assim, chutando aqui pelo que eu entendi, nesse isomap você faz assim, você tem a distância euclidiana e você dispõe um limiar, certo? E aí você vai ligando pontos para fazer... E aí cria um gráfico. Tá, mas eu não consegui visualizar qual seria a sua função. A função de custo é a mesma, é o estresse que a gente quer minimizar. Agora, as distâncias do espaço de entrada passam a ser as distâncias geodésicas, que são os menores caminhos possíveis nesse grafo, e não mais as distâncias euclidianas, porque as distâncias euclidianas têm aquela distorção que é criada pelas não linearidades. Gabriel, talvez fique mais fácil de visualizar. No caso das seleções, cada seleção é representada como um vetor de quantas dimensões? Cinco dimensões. 5 características. Né? Aquelas características que você obteve. Então, cada seleção, sei lá, Brasil é um vetor numérico de 5 dimensões. Sim. Alemanha, outro vetor numérico de 5 dimensões. Aí, o que ele está chamando de distância geodésica é que ele não vai calcular a distância em linha reta entre Brasil e Alemanha. Para saber a distância entre Brasil e Alemanha, ele vai primeiro chegar, digamos, partindo do Brasil. Ele pergunta, quem são seus vizinhos do Brasil? Aí ele vai para um vizinho que vai na direção da Alemanha. Aí chega nesse vizinho, quem são seus vizinhos? Os vizinhos. Aí vai. Ele vai caminhando nessa suposta superfície, em que cada ponto é uma seleção, até chegar na Alemanha. E esse caminho dá aproximadamente, estima a distância curva, que ele chama de distância geodésica. Entendi. Então, nesse caso, você tem esse vetorzão, cada país vai ter um vetor de Vai ser um ponto, E aí você vai calcular as distâncias. Aí você meio que mapeia uma matriz com essas distâncias e aí você usa o MDS depois, é isso? As distâncias geodésicas, no caso. Eu estimo a distância... Então, essas distâncias geodésicas é que você calcula pelo vizinho mais próximo. Isso, exatamente. Isso. E aí você tem uma matrizona agora de distâncias. Distância de linha reta. Não. A gente parte da matriz de distâncias em linha reta, de certa forma, mas a gente constrói a matriz de distâncias curvas, distâncias geodésicas. E aí é nessa matriz que a gente aplica o MDS. Pronto. Era que eu estava imaginando. Entendi. Porque é confuso mesmo, são duas matrizes de distância, né? Uma em geodésica, outra em linha reta. A que é usada para visualizar é a representação da linha reta.
Justamente o espaço de representação. No ISOMAP, tipo, eu vi que você usou uma normalização para o MDS. Ela é necessária no ISOMAP também? Sim, para evitar justamente porque no próprio cálculo das distâncias geodésicas a gente usa, de certa forma, as distâncias euclidianas, como o professor falou, a gente vai pelos vizinhos mais próximos. Como é que a gente define vizinhança? A gente define através das distâncias euclidianas. E isso parte do pressuposto também de que em uma região pequena desse espaço, desse manifold, ele é linear. Então, se ele é linear, naquela região ali, na vizinhança, a distância euclidiana ela é uma boa aproximação. Então, a gente também usa a normalização porque a gente também precisa dessa noção de distâncias que vão ser destruídas, de certa forma, se a gente não fizer essa normalização. Mais perguntas? Bom, né? Obrigado aí. Façam suas apostas. A minha final é Brasil e Alemanha, tá? Já mostrei.